Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Na verdade, veremos nos outros também, de mensagens do mesmo Espírito, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 25, com um tema que é o tema de todo dia, de todos os momentos. Mas antes vamos pedir aos amigos que curtam o vídeo, por favor, que se inscrevam no canal, que divulguem em suas redes para os seus amigos. E assim também o YouTube vai, com essas medidas, aumentar o alcance dos vídeos do canal para outras pessoas que gostam de ver o mesmo tipo de assunto em seus vídeos. Então, sempre agradecemos e também podemos acionar o sininho para receber sempre que um vídeo for lançado, lembrando que o Gotas do Evangelho é um programa diário. Ok? Muito bem. Então, sobre qual tema será a mensagem de hoje? Vamos ver se nós nos sentimos de alguma forma conectados com esse tema. O tema da mensagem é: tende calma. Nossa, quando é que a gente precisa pensar sobre a importância de nos mantermos calmos? Provavelmente várias vezes no mesmo dia, não é? Desculpa. O versículo destacado por Emmanuel na mensagem de hoje está no Evangelho narrado por João, no capítulo 6, o versículo é o 10º. E nele nós temos uma fala de Jesus num dos momentos que vai ser explicado na mensagem, que é a multiplicação de pães e peixes. Uma delas, não é? Porque foram dois momentos em que Jesus alimenta a multidão. Então, está aqui e João diz: e disse Jesus, e aí vem as palavras de Jesus: mandai assentar os homens. E Emmanuel comenta as palavras de Jesus. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. O dia avançava, muita gente junta, e o dia caía e as pessoas não estavam providas de alimentos. E os discípulos, comenta Emmanuel, estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista, porque os apóstolos tinham uma reserva para alimentar 13, não é? Os 12 mais Jesus. Mas não para alimentar 5.000. Muita gente, né? Até hoje, 5.000 é muita gente. E aí, Emmanuel diz: André conduz ao mestre um homem, um jovem, que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. 5 pães para 5.000, 2 peixes para 5.000 é pouco. É pouco. Todos discutem. Todos, menos Jesus, né? Jesus está só observando. E ali os discípulos naquela discussão de que estavam vivendo ali uma crise, com certeza. Jesus, entretanto, nos diz Emmanuel, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação. É pouco, mas foi oferecido tudo que tinha aquele jovem ao mestre.
e manda então que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos, maravilhosamente. Então, nós temos que esses 5 pães e 2 peixes com Jesus foram multiplicados o suficiente para alimentar os 5.000 e mais, porque ainda sobrou muita comida. Emmanuel diz: a grandeza da lição é profunda. Os homens, agora ele vai fazer a comparação conosco, né, da passagem e nós. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Todos nós, não é? Necessitados de tantas coisas que consideramos importantes para o estabelecimento e manutenção da paz em nós. E buscamos em Jesus a sua assistência. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações de providência para atender às necessidades. Não conseguem, todavia. Muito bem. Então, há a necessidade, como havia lá com os 5.000, a necessidade de alimento, ali com os 5.000, de alimento do corpo. Mas conosco temos essa necessidade de alimentarmos a nossa alma, mesmo que estejam envolvidas questões materiais. Muitas vezes, um desemprego, uma necessidade numa dívida contraída, quantas vezes para a compra de elementos essenciais à família. Sim, nós temos necessidades e rogamos ao alto, a Jesus, que elas nos sejam assistidas. Isso está certo? Muito certo. Mas tem um porém, e é o que Emmanuel vai dizer agora. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos. Então ele não diz isso como uma coisa assim, ele diz de uma maneira geral. Ele está aqui numa mensagem didática, para nos levar a uma reflexão, a uma lição. Então, no didatismo, muitas vezes, o que é feito? Uma generalização. Mas a gente pode dizer, não, mas eu não. E também é difícil dizer que a gente sempre está vigilante, sempre, porque se nós estivéssemos sempre no top do padrão moral, nós não estaríamos no mundo de provas e expiações. Então, nós estamos ainda carentes de muitos critérios que nos garantam uma estabilidade mental e emocional. Acho que nos conhecemos um pouco, sabemos disso, não é? Cada um sabe de si, sabe que é muito difícil mesmo nós nos mantermos vigilantes e ali no padrão do Cristo. Então, só para que, muitas vezes, não é, quando a afirmação é colocada de uma forma categórica e muito ampliada, fica parecendo que não há exceção. Toda regra tem exceção. É claro que tem. Mas é a regra. Ou seja, serve para a maioria. Exceções, nós somos exceção. Exceção nesse mundo são os missionários, os espíritos iluminados. O que é regra nesse mundo? Os espíritos de imperfeitos. Aqueles que ainda, muitas vezes, se não estivermos muito vigilantes e muito atentos, nos deixamos arrastar pelas nossas paixões, que são as nossas imperfeições. Não conseguem, agora vamos de novo. Não conseguem, todavia, se pedir, pedimos. Não conseguem, todavia, estabelecer ordem em si mesmos. Eu tenho uma necessidade. A ordem é o quê? Uma coisa seguida de outra coisa, seguida de outra coisa, numa sequência, né, que faça
sentido. Qual é a sequência que faz sentido? A sequência que faz sentido é: eu tenho uma necessidade, eu faço a minha parte e peço que Jesus me fortaleça e me ajude a que a situação da minha vida seja atendida, seja lá qual for. Ok, o que eu faço agora? Me desespero, fico lá, cobrando, batendo na porta. E aí, Senhor, é hoje? Mas como é que é? Já pedi e as coisas não estão acontecendo, Senhor. Ora, se eu pedir, o que eu tenho que fazer agora? Esperar ser atendido. Continuar fazendo a minha parte. Eu não estou passando a bola para Jesus e agora ele quer resolver, porque eu não vou fazer mais nada, eu já falei para ele que eu preciso, agora ele resolve. Ah, Senhor, eu preciso muito passar nesse concurso. Ah, já falei com Jesus, não vou nem estudar, porque ele vai resolver isso. Oi? Não, eu vou continuar fazendo a minha parte. E o que eu tenho que fazer? Esperar. Ah, mas eu sei que pode ser que eu não passe. Se ele não me der isso? Eu também sei disso, não sei. Pode ser uma prova, não pode? Se eu quiser muito uma coisa, me esforçar e essa coisa não vier até mim, eu estou em prova. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou perseverar? Eu vou abandonar? Eu vou desacreditar de mim? Não é interessante? Então, tudo isso vai exigir essa calma, esse espaço que a gente vai dar entre o petitório e a realização e o atendimento das nossas necessidades. Petitório, a nossa parte, e a parte do alto é sempre correlacionada às nossas necessidades de espírito imortal, porque nós pedimos como encarnado, não pedimos? Claro, nós pedimos como encarnado. Nós sabemos da nossa necessidade aqui de espírito imortal, nós temos uma ideia, mas o que a gente sabe mesmo é da nossa necessidade como encarnado. E a gente vai pedir de acordo com a nossa necessidade de encarnado. E o alto vai nos atender de acordo com a nossa necessidade de encarnado. Não. De acordo com a nossa necessidade de espírito imortal, que está encarnado. E muitas vezes vai atender a necessidade da encarnação, porque há um mérito e há uma importância dentro da trajetória do espírito imortal. Ah, mas como é que eu vou saber se é uma coisa ou outra? Não vou. Não vou. Tenho que esperar a hora certa. Mas de novo esperar? Ai, mas a minha ansiedade come. Respirar fundo e irmos conversando conosco mesmo. Não quer dizer que a gente nunca vai saber. Quer dizer que a gente não tem como saber agora. Agora, a nossa prova é confiar. Confiar numa fé que raciocina, numa fé que compreende. Para ter uma fé que compreende, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar na doutrina espírita recursos que me deem entendimento do que é esse esperar. Mas esperar até quando? Até quando que eu vou ter que esperar para saber isso? Bom, para saber as minhas necessidades de espírito imortal efetivamente ali, no riscado, eu tenho que esperar retornar ao mundo espiritual, desencarnar. E para isso ninguém tem pressa, graças a Deus. Temos que ficar com foco aqui na nossa encarnação. Mas quando nós vamos entendendo melhor, que a gente sabe, mas entendimento é uma assimilação, é nós digerirmos o que conhecemos, o que sabemos intelectualmente e assimilarmos na nossa alma, no nosso sentimento. Isso exige tempo mesmo e muito esforço. Da gente conversando com a gente, dentro do que a gente vai aprendendo. Calma, respira. Tá tudo certo. Hoje o guardião está aqui, a minha encarnação está seguindo com todo acompanhamento,
Mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que saber o que eu quero, o que é que eu quero. E eu preciso me esforçar nesse sentido. E Deus confia em nós para que nós realizemos o que viemos realizar. Ele falou, vai lá e faz. Eu vou te dar os recursos que você precisa para fazer. Para fazer o que você saiu de lá, nós, né, do mundo espiritual, para realizar aqui. Não é o que a gente aqui começa a determinar, não, tem que ser isso que eu quero. E às vezes a gente vai colocando um montão de... Eu costumo brincar, fazer aquela imagem do bife, né, de pelanca no bife. De lixo de sobrecarga. Nós já temos os pesos que precisamos carregar. São pesos, aquela história, sob medida para o nosso ombro. Mas se a gente se sobrecarrega de preocupações inúteis, de cobranças torturantes, o que a gente ganha com isso? Desequilíbrio, perturbação. E se a gente se perturba, nossa vibração cai. E o que acontece? A vibração cai. Nós que estamos aqui encarnados numa zona neutra de espiritualidade, temos espíritos bons aqui, mas temos espíritos perturbados, bem perturbados. E se a nossa vibração cai, a nossa sintonia fica ali, ó, para passo com os perturbadores. E se já não estava bem, pior fica. Porque eu já estou com a minha perturbação. E junta-se a minha perturbação à perturbação dos perturbadores. Que ainda tem os desencarnados perturbadores também, que às vezes eu fico dando margem para que eles aumentem a minha perturbação. Ora, a perturbação do encarnado é dele, como do desencarnado também. Mas vamos falar do encarnado, que está muito mais perceptível aos nossos sentidos. E às vezes a gente dá um espaço enorme para o perturbador encarnado agir na nossa vida. Ah, ele está pensando isso de mim, não podia pensar. Pode sim. Pensamento é livre. Todo mundo pode pensar o que quiser de todo mundo. Não tenho poder sobre isso. Mas o que ele está pensando é horrível e não é verdade. Que bom que não é verdade. Pior se fosse. Que bom que não é verdade. Eu não deveria ficar feliz? Que não é verdade. Ai, mas ele não podia estar pensando isso é muito horrível. É horrível, mas a verdade é. E com o tempo ela se manifesta de forma geral. E se isso está de alguma forma criando entraves e perturbações de maior monta na nossa vida, prova. Como é que eu estou lidando com isso? Desesperada, revoltada ou confiante? Com calma, sabendo aqueles que nós estamos trabalhando para ser pessoas melhores. Voltando aí, Emmanuel. Vou voltar lá. De novo aquela frase. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos. Ordem. Primeiro eu peço, depois eu faço a minha parte e deixo que o alto realize a parte dele. Quanto tempo isso vai levar? O alto não tem cronograma acessível a nós. Vai levar o tempo que levar. Ai, mas isso pode levar anos? Ah, pode. Pode, inclusive, ser só para depois. Ai, mas como é que eu vou saber? Não vamos saber. Isso vai a confiança que eu tenho de que eles não são como nós, esforçadinhos. Eles sabem o que fazem. Aqui, para a gente trabalhar no bem, basta boa vontade. Lá, não. No mundo espiritual, para ser trabalhador no bem, você tem que ter boa vontade e tem que ter condições muito boas. Então, eles sabem muito bem o que fazem. Então, nós estamos muito bem entregues. Não estamos jogados ao vento. Então, essa ordem para a recepção dos recursos celestes.
misturam na nossa perturbação Jesus com as suas imprecações, as suas rogativas, os seus petitórios. Ele fala suas porque ele está lá no mundo espiritual, ele está falando de nós aqui. Mas nós, quando lemos, podemos dizer nossos, não é? Então vamos ver aqui. Misturamos Jesus com as nossas imprecações, nossas ansiedades loucas, nossos desejos criminosos. Claro que tem pessoas que realmente querem que coisas criminosas aconteçam e pedem ao alto que ajudem nos desejos inconfessáveis. Mas isso aí sim, hoje em dia, graças a Deus, eu acredito sinceramente que isso já é exceção, não é regra nesse mundo. Eu acho que nós estamos, hoje em dia, existe muito bem no mundo, existe muito bem no mundo, e nós vemos quando as situações acontecem, calamidades, não é? Quantas pessoas realmente se mobilizam para ajudar. Não são indiferentes. Então a gente vai ver que na Idade Média, isso, gente, Idade Média são só 600 anos lá atrás. Dentro da história da humanidade, isso é pouco tempo. Há 600 anos lá atrás, ninguém estava interessado em ajudar ninguém, não. Estavam todos interessados em não morrer de fome. Cada um lutando pelo seu pedaço de pão. Hoje nós estamos melhores, sim. Bem melhores. Que bom, não é? Lei do progresso. Naturalmente, diz Emmanuel, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Então, toda vez que a gente não ouve o convite à calma, mas quem me faz esse convite? Ninguém me faz esse convite. O anjo da guarda está toda hora, está rouco até. Calma, calma. Vamos orar? Respira fundo. Você já tem condição de lidar com isso. A questão é, onde que está a nossa sintonia? A gente está ouvindo? Porque se a gente estiver no desespero, na tristeza, no desânimo, vai ficar difícil de ele ser ouvido. Por isso a importância da gente procurar a prece. Porque na prece, a nossa vibração ali naquele momento, pelo menos, ela se eleva. E ele tem condição, então, de nos intuir mais bom ânimo diante das lutas. Até para que a gente possa realmente fazer a nossa parte e o bem que a gente quer realizar, a gente realmente possa receber. Esse esforço, esse trabalho, né? De nos acalmarmos. Então ele vai dizer assim: naturalmente se desesperam, nos desesperamos, cada vez mais desorientados, quando nos desesperamos, se nos desesperamos. O ideal é que isso não aconteça. E nós não estamos dizendo que acontece. Se acontece o desespero, acontece a desorientação. Porquanto não querem ouvir o convite à calma. O que irrita mais quando a gente está alterado? É que alguém chegue e fale: calma. Não me fala, fica calma. Tá calmo. Tá não. Tamo não. Então que não seja o outro a falar isso pra gente, porque a gente às vezes se irrita. Que seja a gente mesmo falar, conversar, aquela conversa amiga, porque a gente precisa, não é, dessa relação de amizade com a gente mesmo. Não é amar o próximo como a si mesmo, eu tenho que me amar. Estabelecer uma relação de amizade, de fraternidade comigo mesmo. Assim, Cristina, calma, respira fundo, tá alterada. Por que você vai com essa perturbação? Tô perturbada. Uau! E às vezes a gente fica perturbado mesmo. E a gente tem que, segurar, respirar. Interessante essa coisa de respirar. Se a gente respirar fundo, vamos tentar. Nesses 2 segundos que a gente respira fundo, a gente não pensa em nada quando a gente respira fundo. Não dá para respirar fundo e pensar em alguma coisa, porque nesse momento
o foco está na respiração. Então, de uma certa forma, é um break que eu dou naquela destrambelhação, às vezes, do nosso pensamento. É uma oportunidade que a gente tem de parar de pensar. Tentar cortar o fio da meada que está indo para o desvio. Ai, mas 2 segundos não dá não. Então vamos continuar, vamos ficar respirando no fundo uns 5 minutos. Quase como se estivesse um navio. Um movimento. Quando a gente volta, quando a gente chega para uma pessoa que ela não está bem, diz assim, vamos conversar. Agora está mais calmo. Vamos conversar. Vamos ler uma mensagem. Vamos fazer uma prece. Vamos ver o que o meu anjo da guarda está me sugerindo. Aí pego uma mensagem e abro ao caso. Tento refletir sobre o que meu anjo da guarda pode querer me dizer. Às vezes está num parágrafo, numa frase. Aquilo ali, parece que destaca do texto. Recursos que eles lançam mão, que às vezes eu não estou preparada, não estou com sintonia para ouvir. Aí eu vou e abro a mensagem. Aí ele nos ajuda a abrir naquela mensagem que tem aquela frase que, se ele pudesse, ele dizia, se materializava e falava assim, olhando para a gente. Olha só, vou te falar a verdade. Uma vez, vou contar um caos para vocês. Uma vez eu abri uma mensagem. Nesses momentos que você está precisando, aí eu vi mensagem, aqueles títulos difíceis. Aí eu falei, não, essa mensagem não quero não. Aí fechei o livro, abri de novo. Título da segunda mensagem, quem lê, entenda. Eu falei, voltei para a primeira. Era aquela mesmo. Eu levei um puxão de orelha. Merecido, né? E conclui então o nosso Emmanuel, dizendo, né? Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem. Aonde? Fora? Não, aqui dentro de nós. Persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Aí a gente pode dizer, mas ninguém fica desequilibrado porque quer. Conscientemente não. Mas inconscientemente a gente muitas vezes vai colocando lá fogo na nossa fogueira. E a coisa vai ardendo. Eu tenho que chegar uma hora, jogar uma água e estabelecer a ordem, abrir espaço para que a harmonia se faça, para que eu possa receber o benefício. No caso do nosso querido Emmanuel, né? E no caso das pessoas que têm condições de nos trazer orientações como essas, quem pode manda, né? E quem tem juízo obedece. Difícil, né? Mas está aí o nosso desafio. Para isso que a gente está aqui, encarnado mais uma vez nesse planeta que nos acolhe e tendo esses amigos queridos que nos acompanham e o nosso anjo guardião. Então, para agradecer isso tudo e pedir forças ao alto sempre, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela nossa encarnação. Obrigado, Senhor, pelas provas que nos fazem sentir a necessidade de pedirmos, Senhor, de Te buscarmos. Ajuda-nos a nos fortalecermos e amadurecermos, abrindo espaço em nós para ouvir as respostas aos nossos pedidos. Pai
para entender também essas respostas que chegam na nossa vida. E para continuarmos, Senhor, dando o nosso melhor sempre. Que a Tua calma, Senhor, longe ainda de ser a nossa, ilumine os nossos esforços na manutenção do equilíbrio íntimo. Que as Tuas bênçãos se estendam a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os que sofrem, onde quer que se encontrem. E que a Tua paz possa estar conosco, Senhor, e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de novo juntos com mais uma mensagem de Emmanuel no programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.